Vamos lá, pessoal. Dicas de reta final discursivas aí para o IBAMA. Vai ficar nessa cor aqui porque daqui a pouco eu tenho que alternar com outro. Vou trocar, só para não ficar ruim, tá? Porque depois eu alterno a cor. É o seguinte, a gente sabe que vai enfrentar uma discursiva. Essa discursiva, vocês sabem que ela é dividida em apresentação e o processo avaliativo, tá, pessoal? Só tá um barulho porque tá chovendo, tá bom? A apresentação é dividida, né, na parte de organização de conteúdo, é dividida em microestrutura. Tudo certo? Então, o que eu tenho que lembrar aqui que é primordial? Em apresentação, eu tenho que evitar a rasura o máximo que eu puder, inclusive de uma única letra. Então, às vezes eu tô lá escrevendo, não é? Eu acho que esse N não saiu muito bom, eu começo a forçar. Você vai perder nota, tá? Então, às vezes o aluno não sabe por que perdeu nota em apresentação por conta de pequenas rasuras. Às vezes de subir um morrinho, a banca não considera, tá certo? Então você tem que tomar esse cuidado para você não errar a apresentação. Destinar sempre um parágrafo para cada item temático, evitar fragmentação, tá certo, gente? Evitar extrapolar margem. Aqui tem a margem, o aluno fica extrapolando, tá? Então a gente tem que tomar esses cuidados. Outro cuidado que eu tenho que ter, não é, ainda na prova, lá na parte de conteúdo, né? Muita gente não sabe por que perde nota em conteúdo. Então imagina, por exemplo, um cenário que você tem um conteúdo de um item temático valendo 9 pontos, suponhamos. A banca tem a tendência de dividir essa nota por 3 ou por 4, tá? Por exemplo, a prova do TJ Rio dividiu por 4. Por quê? Porque ela vai analisar o conteúdo por fatias, tá, pessoal? Parte do conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo 3. Então, se você fizer um período muito extenso, né, tem que tomar cuidado com o período. Se fizer um período muito extenso, você pode tirar uma nota muito baixa, mesmo tendo um conteúdo muito bom, tá bom? Por quê? Porque o examinador pode entender que aquilo tudo é um bolo só de conteúdo. Então, o ideal é você trabalhar com períodos menores. Não é parágrafo, tá, gente? É período, é ponto final, ponto final. E também distribuir muito bem o assunto, ou seja, você vai ter que se preocupar com a redação desses períodos. Por quê? Porque a banca divide, se ela colocar aqui, né, o denominador 3, ela vai dividir também por 6 para analisar a qualidade da redação, tá? Que é QR, qualidade da redação. Então, você imagina que você pode ficar com 7,5 pontos, não é? Mesmo tendo um aproveitamento, uma exibição de conteúdo excelente. Mas a qualidade da redação pode estar ruim. O que eu chamo de qualidade ruim? Pouca precisão temática, você retomou o tema da sua própria forma, do seu próprio gosto, né? Quando você, mesmo dividindo em períodos, aqui está uma parte do assunto X, Y, Z, dividir em 3 períodos, por exemplo, não é? Às vezes a conexão aqui ficou muito ruim, então você tem que se preocupar com o que você está escrevendo, tentar sempre retomar algum assunto de lá antes de você entrar aqui, né, um xizinho antes de você entrar no assunto Y, o Yzinho antes de entrar no assunto Z. Então é preciso haver uma relação entre esses períodos, senão fica ruim, porque o edital foi muito claro, né? O edital é claro em relação à primazia da coesão e da coerência, tá? Então esses detalhes pesam muito na hora que você vai fazer a composição do seu conteúdo. Em relação a temas prováveis, vamos lá que eu vou abrir agora o edital. Então aqui eu estou com o analista administrativo, por exemplo. Eu vou falar sobre o Sebrasp, gente, contando as ocorrências de 2021. Quer dizer, o aluno fala, mas tal área tem mais a ver com tal assunto. Não, eu não estou falando do que tem a ver com tal assunto. Eu estou falando dos caminhos que geralmente a banca, pelos quais a banca acaba fazendo opção, tá? Geralmente, a banca, para dependendo do assunto, ela gosta muito de pegar as partes iniciais para discursiva. A discursiva tende a ser fácil, tá, gente? Ela não tende a ser uma discursiva difícil, muito não. Porque a banca tem investido mais na qualidade da redação em relação à cobrança. Então, por exemplo, né, do analista administrativo, se a banca resolver investir em administração geral, né, ela gosta muito de ferramentas, então é muito comum ela pensar a matriz SWOT como proposta, o BSC como proposta, então ela gosta muito disso, tá? Mas, quando você pensa nos últimos temas do Sebrasp, quando envolvem, né, a administração geral, a gente tem visto muito uma preocupação com a gestão, de uma certa forma, com gestões mais avançadas, por exemplo, gestão da qualidade tem sido
uma tônica da banca, gestão de processos tem sido uma tônica da banca. Então eu aproveitaria o dia para poder ler alguma coisa nesse sentido, tá? Se a banca optar por trabalhar com aspectos relacionados à administração pública, ela vem muito para a área de transparência. É uma tônica também do Sebrasp essa parte de transparência, tá certo? Ou, por exemplo, de aferição de resultados, por exemplo, de você aferir, mensurar resultados em gestão de pessoas também, tá bom? Então são questões. E por fim, a participação social, tá? Por exemplo, o controle social sobre a gestão pública, a participação de atores variados no processo de gestão pública, que é a questão de gestão de valor, por exemplo. Então, eu não deixaria de ler esses aspectos aqui em reta final. Não creio que na prova exatamente do IBAMA a banca venha mexer com a administração orçamentária e financeira, tá? Mas, embora nos últimos concursos ela tem também tido essa pegada, dependendo dos concursos. Mas ela faz muito isso nas áreas, por exemplo, que já tem um pé no controle financeiro. Por exemplo, ela trabalha com cargos administrativos na área de controle, ela vem para cima desse assunto, é lógico, faz mais sentido, tá bom? Então aqui você analisa o que, por exemplo? Analisa a questão da despesa, tá? Principalmente, ou a questão orçamentária. E questões bem básicas têm caído, tá? A banca tem analisado, por exemplo, a questão dos limites, tá, gente? Da lei de responsabilidade fiscal. Os limites, por exemplo, de gastos com o pessoal. Então, cuidado que ela tem ido não exatamente nesses limites fixos da LRF, mas ela tem observado a execução, tá certo? A programação orçamentária, melhor dizendo. Então é bom você olhar a lei orçamentária do ano, porque ela tem sido bem chatinha. Ela fez isso no TJ Rio, não é? Em uma das suas áreas, andou cobrando na área contábil, por exemplo, os limites ali, não números redondos, mas números quebrados, tá bom? Então eu observaria mais isso aí também, tá? Não acredito que vocês serão vítimas de contabilidade pública, acredito que não. E na parte de gestão de pessoas, como eu disse, ela deve cobrar mais ali dentro de administração pública, alguma coisa nesse sentido, tá certo? O pessoal do tema 1, de licenciamento. Gente, a banca ocupou, naturalmente, aqui esta parte, né, com os elementos mais básicos do licenciamento. E eu acho que ela vai cair aqui mesmo, para ser muito sincera, tá bom? Principalmente licenciamento ambiental, lidando com competências, tá? Competências que são próprias do IBAMA, as competências que são compartilhadas entre os entes federativos, então você tem que ficar bastante atento a essa parte, certo? Então, eu vejo mais como este aspecto, as competências, a questão do princípio da publicidade, que tem principalmente investido no RIMA, pode ser que aqui a gente tenha alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então eu leria mais esta parte fundamentalmente. Por quê? Porque quando você passa para poder analisar estes itens aqui, claro, existem muitas questões aqui que são bem atuais, não é? Que poderiam dar margem à questão, vamos dizer assim, de cobranças em prova. Quando você pensa em sistema de esgotamento sanitário, né? Até num vídeo que eu fiz, alguém não entendeu que eu fui falar sobre a questão da política de resíduos sólidos e a ligação com o esgotamento sanitário. Tem total ligação, tá, gente? O marco do saneamento básico no Brasil, ele pressupunha a adesão dos municípios até 2020 ou 2021, salvo engano, não é? A programas locais, tá certo? De coleta de resíduos, então, e destinação de resíduos. Tanto que isso foi até adiado por conta da Covid. Então tem uma ligação nesse sentido. Lembrando que nós temos a resolução 1, né, do EIA-RIMA, tá certo? Eles vão com o NAMA nesse sentido. A do princípio da publicidade, eu acho que a banca deve ocupar muito aqui, tá? A participação popular também na própria elaboração do RIMA, isso pode ser assunto da prova, tá bom? Eu vejo mais por esse lado. É claro que, como eu disse para vocês, a gente tem vários assuntos que são atuais, né? Aqui é o fornecimento, né, empreendimentos de geração de energia eólica por conta da busca, né, por uma diversidade na matriz energética brasileira. Então isso pode ser assunto sim.
as questões ligadas ao licenciamento para construção de estradas, não é? Porque é o licenciamento talvez mais vultoso que a gente tem, tá certo? Então, eu observaria esses assuntos de modo geral, porque são atuais. Mas eu ficaria muito com a parte dos relatórios, né, e dos estudos preliminares de licenciamento, as competências relativas ao licenciamento, aspectos do licenciamento que precisam ser cumpridos ou que podem ser agilizados, tá certo? Então eu ficaria muito por conta dessas questões, tá? Júnior, você acha que a banca pode cobrar alguma coisa de licenciamento ambiental e socioeconomia? Sim, a gente pensou por conta da questão, por exemplo, no curso da Corrida do Ouro na Amazônia, né? A questão dos conflitos, da identidade cultural dos povos. Então a gente tem também um pouco deste lado, tá? O que tem a ver com noções geralmente não é objeto de discursiva, tá, gente? Se vocês pensarem aqui, por exemplo, a infraestrutura e gestão ambiental, ela está muito na parte de noções, então não creio que seja objeto, não, nunca é. A parte de monitoramento e fiscalização, né, também chama atenção. Por quê? Cuidado com o poder de polícia do IBAMA, é um assunto muito chamativo, é um assunto preferencial, a competência fiscal do IBAMA, você tem que estudar essa parte. Aspectos ligados ao próprio controle interno, porque a banca ocupa muito espaço com este assunto, tá? E ela andou cobrando controle interno, tem provas que não tinham muita finalidade. Porque às vezes o aluno fala, isso não é muito desta área. Sim, mas você tem que olhar a tendência da banca, não é só esse aspecto, né? A gente viu na prova, por exemplo, do próprio TJ Rio, cuja correção foi recente, né? A banca cobrou controle interno para o analista judiciário e para o oficial. O que o oficial tem a ver com controle interno? Mas estava no programa, ela cobrou, tá? Principalmente hoje, gente, tem muito a ver porque o controle interno dá conta de praticamente todo o funcionamento da máquina pública em relação à responsabilização. E a gente tem hoje, né, uma necessidade de controle orçamentário muito grande, porque nós estamos passando por uma crise. Então, eu não deixaria de estudar isso e não deixaria de estudar a questão, como eu disse para vocês, tá certo? Do papel fiscalizatório do IBAMA em relação ao seu poder de polícia, né, fiscal, principalmente a princípios ligados a esse papel. Não deixaria de pensar a questão sancionatória, tá? A questão de todo o processo administrativo que nós temos. Nós tivemos mudanças nesse sentido. É claro que há assuntos aqui que saltam os olhos pela questão da atualidade, tá certo, gente? Que a gente tem, a questão dos agrotóxicos, bem ou mal chama atenção um pouquinho, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está aí gritando, não é? Então são aspectos que são bastante chamativos, tá certo? Mas eu acho que a banca vai mais pro pessoal do tema 2 nesse sentido, no sentido de cobrar o seu basicão mesmo, tá bom? O tema 3, né? O tema 3 é o tema mais diversificado que a gente tem, é o mais difícil de você fechar a questão. Por quê? A gente tem a questão dos resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos gritando neste tema, certo? Tipo da Convenção de Basileia e da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá certo? Então a gente tem que estudar a questão do mercúrio metálico por conta da corrida do ouro na Amazônia, chamou muita atenção, né? É bom ler sobre essa questão. A questão dos agrotóxicos é muito importante ler, a parte de registro de agrotóxicos, por exemplo. A própria política nacional sobre mudança no clima a gente tem que observar, porque a gente tem aqui tanto o protocolo de Montreal, né, visando proteger a camada de ozônio, mas você tem o Acordo de Paris, não é? E há uma confluência entre esses acordos, então você precisa estudar, tá? Essa questão da necessidade de redução de emissão de poluentes, então tem que estudar essas questões. Eu acho que são as questões que mais chamam atenção neste ponto. E o pessoal do técnico, vamos lá, né? Aqui o nível médio, a banca trouxe aqui os conhecimentos de atualidade para a prova discursiva, bastante amplos, mas eu chamaria atenção para os conflitos. Gente, os conflitos por terra envolvendo os povos e as comunidades da Amazônia, tá bom? A questão dos conflitos. Porque esses conflitos, eles resumem muito aspectos ligados à proteção ambiental, bem ou mal, aspectos socioeconômicos. Eles têm a ver, bem ou mal, né, com agronegócio
Eles têm a ver com o processo de educação e saúde e economia nesses lugares, então eles são bem amplos. Então, atenção para esses conflitos, principalmente tente entender a importância dos povos nativos, tanto em termos científicos como em termos de proteção ambiental, a importância desses povos para a diversidade, para o equilíbrio ambiental local. O quanto esses povos são negligenciados pelo desconhecimento, na verdade, sobre a variedade étnica e cultural e a importância desses povos. Né? Eles são negligenciados em relação à saúde pública. A gente viu povos sem água durante a Covid, não é? Houve o corte de fornecimento de água para algumas populações locais. As dificuldades, por exemplo, agora, já tem um concurso agora recente de educação para determinadas comunidades amazônicas, a contratação de professores. Por quê? Porque não, o problema da educação desses povos é porque há uma dificuldade, por exemplo, de você formar, capacitar professores que possam entender essas culturas e que possam trabalhar dentro, montar programas, currículos dentro das necessidades, né, dessas culturas. E a própria bioeconomia local, né? São povos que conseguem fazer extração vamos dizer, de insumos sem comprometer gerações futuras. Por isso são muito importantes para a própria comunidade científica, conhecer como que esses povos se organizam e como que eles vivem da sua economia de subsistência e sua economia sustentável. E isso passa, inclusive, por educação ambiental, que é a questão da consciência social sobre a importância desses povos, a própria questão da consciência social sobre o consumismo, não é? Porque o consumismo é exatamente o contrário do que representam esses povos, tá bom? Então é muito bom, muito importante a gente ter essa noção, tá? E aí, eu creio que a gente talvez tenha um tema bem voltado ou para conflitos com esses povos ou um tema voltado em educação ambiental, tá bom? Bom, espero ter ajudado. Boa sorte para todos vocês, agora nesta reta final, né? Que vocês façam uma excelente prova. Eu recomendo sempre fazer rascunho, tá, gente? O pessoal acha que não, né? Não deve fazer, não dá tempo. Dá sim, tá? Porque se você não fizer rascunho, você corre o risco de rasurar bastante o seu material e comprometer a sua folha definitiva. Eu sempre gosto de lembrar, porque vai faltar espaço se você rasurar demais. E vai perder nota em apresentação, que é uma nota que não se devolve se você rasurar muito, tá? Lembrando, gente, que na terça-feira à noite, a banca publica o padrão de resposta preliminar, que você precisa tentar impugnar se você colocou algum assunto a mais ou a menos, ou colocou algum assunto divergente. Eu não trabalho com isso, mas depois eu deixo dica de como você pode fazer a tentativa de impugnação parcial ou total do teu padrão de resposta, tá? É muito importante, por quê? Porque depois, quando sai o resultado provisório da tua discursiva, já não dá mais para questionar o padrão. Então você tem ali de terça para quarta, o direito de você impugnar aquele seu padrão e te dar mais uma chance, não é? De você não ter que enfrentar exatamente a fase recursal do resultado preliminar da discursiva, tá joia? Boa sorte a todos vocês, excelente concurso público.